Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Kleber na área. Como é que vai vocês sexto ano? Todo mundo fazendo os pets aí toda semana, todo mundo aí junto. Pet 3, Pet 1, semana 3. É isso aí, vamos lá. No pet de hoje, a gente vai trabalhar o seguinte: registros da história, linguagens e culturas. O objetivo desse conhecimento é falar sobre o surgimento da escrita, a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Pessoal, aula importantíssima essa, aula muito legal, muito massa, porque a gente vai falar de diversas coisas, como, por exemplo, para que história? Por que estudar história? Será se é importante mesmo a gente estudar essas coisas que aconteceram há tanto tempo e tal? Será se é? E aí, como será que a gente vai investigar o passado? Né? Vamos fazer todas essas análises, essas discussões aqui no decorrer da aula de hoje. Só que para isso eu não vou querer utilizar esse material do PET. Tem até aqui, ó, no PET, tem uns textos, vocês estão vendo aí. Esse organograma aqui também legal, mas eu vou preferir utilizar um material meu. Vou trazer eles para cá. Então vamos lá. A construção do conhecimento histórico é o resultado de um confronto de narrativas. Por que um confronto de narrativas? Porque você tem que imaginar o seguinte: imagina que hoje você está aí na porta da sua casa, e aí você está vendo, presenciando um atropelamento. Um carro passou em cima de uma pessoa de bicicleta e você viu tudo o que aconteceu. Você é testemunha desse evento, você é testemunha desse fato. Beleza. Você estava de um lado da rua e tinha também pessoas que estavam do lado oposto ao seu. E todo mundo enxergou o mesmo evento, o mesmo acidente. E aí é interessante que quando você for relatar para as pessoas, para os seus pais, para os seus vizinhos como que aconteceu esse acidente, você vai olhar você vai contar a partir da sua visão, de onde você estava, o que você enxergou. Só que a pessoa que estava na motocicleta vai falar a partir da visão dela. Talvez ela estava indo para o trabalho, estava atrasado e teve que correr bastante na moto. Talvez a pessoa que estava no carro, quando for falar o relato dela, vai falar que estava andando distraída e tudo, coisas que você não teve a percepção, porque cada pessoa na hora de contar uma história, inclusive aquela que está do outro lado da rua, vai ter visões diferentes de como esse mesmo fato aconteceu, beleza? Só para utilizar um exemplo aqui, ó. Pegar um dos livros que eu estava lendo hoje. Ó. Se eu perguntar para vocês qual que é a cor desse livro, vocês vão falar o quê? Ah, a cor desse livro é branca. Aí eu falo para vocês que, para mim, a cor desse livro é roxo claro. Por quê? Porque o que eu estou enxergando é essa parte, certo? Então, quem está mentindo de nós? Eu estou mentindo? Vocês estão mentindo? Não. Cada um está enxergando a sua verdade, o que é possível de cada um ver. Beleza? Então é interessante a gente ter isso em mente, a produção de história é sempre isso, várias formas de enxergar um mesmo evento. Beleza? Então é isso aí. Então vamos lá. O que é história? Existem várias respostas, inúmeros historiadores, várias escolas historiográficas respondem essa pergunta de uma forma diferente. A forma que eu mais gosto de responder ela é de acordo com Marco Bloch, um historiador muito interessante, francês, e que no século XX ele foi o expoente máximo, ele foi a principal figura da escola dos análises. E eu gosto muito da forma como ele fala, como ele pensa. Porque muita gente vai responder para você que história é a ciência do passado. E ele acredita que não, que isso é errado. Ele fala que a história é a ciência dos homens no passado. Beleza? Então é isso. História. A história vai ser o quê? A ciência dos homens no passado, em um determinado espaço geográfico,
em um determinado contexto. Só que hoje a gente pode ainda melhorar essa definição do que é história. História é a ciência dos homens, das mulheres, durante o tempo e em locais diferentes. Por quê? Principalmente com a globalização, esse mundo completamente ligado, é muito importante a gente situar onde também que está acontecendo tudo, certo? Essa aqui é a capa do livro dele, Marco Bloch, Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar esse material aqui também para vocês estarem com eles para consultar. Beleza? Então é isso aí. Vamos falar agora sobre as fontes da história. Porque o trabalho do historiador é um trabalho de detetive. É um trabalho investigativo. A gente vai investigar tudo o que aconteceu no passado de acordo com pistas deixadas. Quais vão ser essas pistas que foram deixadas para nós? Todos os documentos, monumentos, obras, tudo que foi feito no passado, a gente vai pegar essas fontes e vai perguntar para elas. O que vai fazer a gente dizer se uma fonte é boa ou uma fonte não é boa, depende muito das perguntas que o historiador vai estar fazendo para ela. Beleza? Então é isso aí. As fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais, orais e da cultura material. O que é isso, Kleber? O que é uma cultura escrita? Uma cultura escrita é um jornal antigo, é um diário antigo, beleza? Imagina você pegar o diário da sua tataravó aí. Então, é um documento, sim, é uma fonte histórica, é uma fonte para a gente ver a partir de como que a sua tataravó estava enxergando os acontecimentos do passado que ela estava vivenciando. Então é sim um documento, é sim uma fonte histórica riquíssima que a gente pode estar utilizando. As fontes históricas também podem ser visuais. Então o que é as fontes históricas visuais? Uma fotografia, um quadro, uma pintura, certo? As fontes orais. Muitas comunidades, muitos grupos de humanos demoraram a desenvolver as habilidades escritas. Então eles passavam os conhecimentos, as histórias, o que eles vivenciaram, através disso mesmo, de uma conversa. Então você, quando você vai lá conversar com seu avô, com sua avó, que você vai perguntar para ele, avô, vó, como é que era Gouveia? Como que era que nossa cidade na época da ditadura militar? Como que era a nossa cidade na época tal, no início dos anos 90, durante a redemocratização? Ele vai passar, o seu avô, a sua avó, vai passar para você a história deles, a história da cidade, como que eles enxergaram. Então, assim, são fontes riquíssimas mesmo de história, de inúmeras histórias, né? Então, aqui fala um pouco, né? Fotografias, pinturas, desenhos elaborados por alunos, por estudantes do 6º ano do ensino fundamental, são também fontes visuais e fontes históricas no futuro. Imagina aí, daqui 15, 20 anos, daqui 30 anos, seus filhos pegando seus desenhos de hoje, vão ser sim fontes para eles investigarem o passado, analisarem o passado, beleza? Aqui é um dos exemplos que eu estava falando, um menino entrevistando o avô. O avô é uma fonte quase que quase inesgotável de saberes, de conhecimentos históricos de tudo que ele viveu. Então, quem faz a história? Essa pergunta é muito boa. Quem faz a história? Durante um longo período, pessoal, era entendido que quem faz a história são só as pessoas importantes, os governantes, presidentes, reis, rainhas, sabe? Então, as pessoas que tinham muito dinheiro, os grandes guerreiros, muitos famosos e tudo. Então, se achou durante um período muito longo, assim, até o século XIX, que só essas pessoas estavam fazendo história. Mas não, você, eu, seus pais, todos nós estamos fazendo história, construindo a nossa própria história, a cultura brasileira, a cultura mineira, a cultura do Vale de Jequitinhonha e a partir dos anos mais próximos aqui, do século XX, desde o século XX para cá, a gente está começando a valorizar muito as fontes históricas e a história
cotidiana das pessoas normais, como eles viviam, quais eram os hábitos deles, como que eles realizavam determinados trabalhos, como que eles construíam uma casa. Então, é muito interessante isso. Hoje, para nós, todas as pessoas fazem histórias. Então, a cultura indígena, a cultura quilombola, os quilombolas, os indígenas, os moradores de ruas, mulheres e crianças, todo mundo está produzindo história, está fazendo história. Pode ser objeto de estudo no futuro, daqui a um tempo. Beleza? Então é isso aí. Ah, por que eu estou sendo tão detalhista falando de mulheres? Gente, século XIX. No século XIX, as mulheres não podiam votar, as mulheres não poderiam, né? Não tinham direito nem ao estudo, muito menos eram vistas como pessoas que faziam e construíam a história, beleza? É isso aí. Quando a gente vai fazer essas discussões, né, é interessante também a gente abordar um pouco mais alguns conceitos, como cultura, patrimônio cultural e tempo. Né? A noção de cultura está muito próxima à da história. E aí eu gosto de utilizar um antropólogo, que inclusive é da minha terra, né, de Montes Claros, chama-se Darcy Ribeiro, para ajudar a definir o que é cultura. Então, chama-se cultura tudo que é feito pelos homens ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos. Uma casa qualquer é claramente um produto cultural, porque é feita pelos homens. A mesma coisa pode-se dizer de um prato de sopa, de um picolé ou de um diário. Mas essas são coisas da cultura material, que se pode ver, medir e pesar. Há também, para complicar, as coisas da cultura imaterial. O jeito de falar, né? Por exemplo, é uma das tradições culturais. Certo? Então, é isso aí. Além da fala, a gente tem as crenças, né? A gente tem nossas artes e a gente tem a forma como a gente vive, que isso também é uma cultura que veio dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? Então, acho que aí deu para a gente conceituar um pouco o que é cultura. Já patrimônio cultural é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. Então, se a gente quer preservar um quadro que o seu avô pintou, ele é um patrimônio cultural. Então, obras de artes, as festas tradicionais de muitos tempos, músicas, danças, né, comidas típicas, tudo isso é patrimônio cultural de uma determinada etnia, de um determinado povo, beleza? É isso aí. E o tempo? O que vai ser o tempo? Cada cultura, né? Cada cultura vai pensar o tempo de uma forma diferente. E aqui eu coloquei como exemplo para vocês que os judeus eles vão começar a contagem do tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760. Né? Eles não têm como parâmetro antes e depois de Cristo, como nós. Né? Já os muçulmanos, eles vão entender que a contar o tempo a partir da ida de Maomé para a cidade de Meca. Da cidade de Meca para Medina, que ocorreu no ano 622 depois de Cristo. Então, cada uma dessas culturas está acostumada a ter uma forma diferente de enxergar o tempo, de contar o tempo. Beleza? A partir disso, vamos voltar lá, dessas explicações que eu dei, vamos voltar lá para resolver as questões do PET? Bora? Então vamos lá, questão 1. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique sua resposta. Gente, é o que eu acabei de falar para vocês. As fontes históricas são através delas que a gente vai saber o que realmente aconteceu, que a gente vai saber perguntar para elas, tirar dos documentos, tirar das pinturas, tirar das inúmeras fontes históricas, o que aconteceu, o que se passou nessas épocas, entendeu? E uma parte aqui da explicação que eu estava esquecendo de falar para vocês, que eu queria ter trabalhado com material anterior, é justamente falar para vocês o porquê de estudar história.
Por que que é importante a gente saber as coisas que aconteceram no passado, há muito tempo, coisas que a gente não tem nem noção de como que era, uma sociedade completamente diferente. A ideia hoje, pessoal, aqui nos nossos estudos, é tratar a história como problema. Todos os problemas que a gente está enxergando na sociedade aqui, por exemplo, problema de preconceito racial, vamos a partir desse problema, mergulhar na história, mergulhar no passado e tentar ter resposta de por que que isso está acontecendo, beleza? Então, por que as fontes históricas são importantes para o estudo de história? Porque através delas a gente consegue investigar e saber realmente o que aconteceu no passado. Beleza? Vamos lá, questão 2. Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica do seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. E aí, pessoal, o que pode ser esses documentos para vocês? Diário de seus avós, fotos muito antigas, certidão de nascimento, certidão de casamento de seus pais. Tudo isso são documentos, são fontes de história, beleza? E aí vamos lá, questão 3. Leia a letra da música a seguir, que pode ser usada como fonte histórica. Canto das Três Raças, da Clara Nunes. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e lá cantou. O negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de produção que ela pode nos revelar sobre o passado? Justifique sua resposta. Antes de responder essa pergunta, tem um elemento aqui que eu tenho que trabalhar com vocês. Canto das Três Raças. Sexto ano. Muito importante vocês saberem disso. Raças. Não existe raça. Não existe raças diferentes, não existe três raças. O que existe é raça humana. Então, eu, Kleber, sou da mesma raça que você, sou da mesma raça do chinês, sou da mesma raça de um africano. Todos nós somos da mesma raça. Inclusive a biologia também, ela não aceita que existam raças diferentes entre humanos. Não existe. Isso é um conceito extremamente antigo, arcaico, que data do final do século XVIII. E que esse conceito veio para justificar a ideia de supremacia racial, como se um determinado povo, uma determinada etnia fosse melhor que as outras. E isso não existe. E foi, inclusive, essas teorias raciais que surgiram no final do século XVIII que deram base para os piores eventos da história mundial, como o próprio nazismo, né? Que era o que? O nazismo, ele tinha como o ideal a raça ariana. Hitler, a Alemanha nazista, tinha como ideal a raça ariana. E aí o que eles faziam? Torturavam, matavam todo mundo que era diferente disso. A partir disso, né, se você pensar que existem raças diferentes, isso dá base para os preconceitos e para as maiores atrocidades que já aconteceram no mundo. Então é muito importante vocês terem clareza que só existe uma raça, a raça humana. E que sim, existem várias etnias diferentes, várias tradições diferentes, várias culturas diferentes. E não existe cultura melhor, não existe etnia superior. O que essa ideia de supremacia racial tentava provar era que a raça branca, a raça europeia, né, os brancos europeus eram superiores. E por isso eles podiam vir na América Latina, por isso eles poderiam ir na África, na Ásia e mandar na gente, explorar a gente, porque eles eram a raça superior. Então, se eles eram uma raça superior, eles tinham todo o direito de deixar todo mundo que não fazia parte dessa raça com uma segunda categoria, numa terceira categoria, e aí tá explorando a gente, beleza? Então, não podemos aceitar essa ideia de raça de forma nenhuma. Sexto ano. E aí é isso. Então, quando a gente vai analisar essa fonte histórica, que inclusive essa música foi escrita na década de 70, tem mais de 50 anos, quase 50 anos que essa música foi escrita. Então, assim, raça é um conceito inaceitável de se utilizar pela história, pela geografia, pela sociologia, pela filosofia e
principalmente pela própria biologia, pelas ciências. Ninguém utiliza mais esse conceito de raças diferentes, né? Como raça humana. A única raça que existe é raça humana, beleza? As diferenças biológicas que tem de um asiático, de um indígena, de um negro, de um branco, são mínimas, geneticamente falando, sabe? Então, não existe esse direito de se pensar que existe trabalho de branco, trabalho de preto. Não existe. Isso é preconceito. Isso é racismo. Beleza, Sessuano? Respondendo agora a questão 3. Depois dessas explicações bem importantes. Ao analisarmos essa fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado. Então, o que essa música quer nos revelar? Quer nos revelar sobre um passado dos indígenas, um passado dos negros, dos pretos e dos brancos também, e que essas diferentes etnias vieram a formar hoje o Brasil, vieram a formar hoje nossa sociedade, aos custos de muito esforço dos pretos, dos escravos, dos indígenas que suaram muito, né, para construir diversas partes da nossa história, que vem construindo também até agora, atualmente, trabalharam arduamente e continuam trabalhando. Beleza, pessoal? Então, a ideia dessa música era justamente enaltecer esse passado dessas 3 etnias. Tranquilo? Etnias. Valeu, sexto ano. É isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando. Vamos continuar fazendo os pets. Esse vídeo de hoje ficou um pouquinho mais extenso, mas foi extremamente importante para explicar a vocês de uma forma muito melhor do que esse material tinha a oferecer. Tranquilo? É isso aí. Tamo junto. Valeu, galera.